Nós temos ministrado uma série de palavras sobre batalha espiritual e nós, o Ministério de Comunicação criou um link específico para essas palavras. Hoje nós vamos encerrar esse ciclo de palavras sobre batalha espiritual e o pastor Marcos estava até me lembrando aqui, alguém não é inscrito no nosso canal do YouTube, alguém não nos segue no canal do YouTube, eu acho que praticamente toda a nossa igreja nos segue, e essa palavra de hoje vai completar uma série de 4 palavras. Nós começamos ministrando sobre o poder da resistência. Quantos lembram dessa palavra? A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós começamos a falar sobre esse poder da resistência, de resistirmos à ação do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos negócios. E numa outra oportunidade nós ministramos sobre a autoridade que temos no mundo espiritual. Você sabia que através de Cristo nós temos uma autoridade no mundo espiritual? Você sabia que o Senhor estabeleceu a igreja, na verdade, acima de todo principado, de toda potestade, de toda força espiritual do mal? Isso quer dizer que você não precisa temer a nenhuma ação do inferno contra a tua vida, não. Se você está em Cristo, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Nós estamos numa posição no mundo espiritual que é assentado nas regiões celestiais. Quantos creem, digam amém? E nós finalizamos falando que nós precisamos, na verdade, saber, identificar como que nós devemos lutar as nossas guerras. Nós falamos na última ministração sobre esse assunto, que nós precisamos entender quem é o nosso inimigo, onde que é travada a batalha espiritual, e com que armas nós precisamos enfrentar as batalhas espirituais. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as armas espirituais. Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, nós vamos aprender muito através da vida de um homem de Deus chamado Josafá. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. Quero ler contigo a partir do versículo de número 1. Se você deseja nos acompanhar, aqui pelo telão, nós estaremos lendo na versão revista e atualizada. Quantos acharam? Digam amém. A igreja está meio um pouco devagar hoje. Quantos acharam? Digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Não me deixa sozinho. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Judá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Mas o versículo não termina aí. Mas ele se pôs a buscar ao Senhor.
e apregoou um jejum em toda Judá. Fecha seus olhos, vamos fazer uma oração. Isso, fecha seus olhos. Fecha os seus olhos. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é Jesus Cristo. Nós colocamos diante de ti, Senhor Deus e Pai, agora todo pensamento, todo sentimento, toda, Senhor Deus e Pai, a nossa vida, ligada, Senhor Deus e Pai, com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que a tua palavra é livre para falar aos nossos corações, tocar no mais profundo do nosso ser. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos, que eles entenderão essa palavra. E repreendemos desse lugar todo o espírito de distração, toda preocupação, tudo aquilo que, Senhor Deus, se levanta para impedir, Senhor Deus, o fluir da tua palavra. Que nesse lugar, Senhor Deus e Pai, tenha a ação plena do teu Santo Espírito somente. Que nesse ambiente os teus anjos tenham liberdade, Senhor, para agir em nosso favor. Nós abençoamos a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, diga comigo amém. Nós precisamos entender em primeiro lugar, aqui, que nessa época, o reino do povo de Deus, o reino de Israel estava dividido. Havia o reino do norte, que era o reino de Israel, cujo rei era Acabe. Quantos lembram de Acabe? E havia o reino do sul, o reino de Judá, que agora estava sendo dirigido pelo rei Josafá. A palavra de Deus, a história de Josafá começa desde o capítulo 17 desse livro de 2 Crônicas. Fala que desde o início do seu reinado, Josafá, ele colocou no coração de buscar o Senhor, de fazer a vontade de Deus, de trazer a presença de Deus para o seu reinado. E lá no capítulo 17, diz que o Senhor exaltou sobremaneira Josafá. Josafá, sim, ele foi tremendamente engrandecido pelo Senhor. Josafá na verdade, foi fortalecido pelo Senhor. Porque é assim na nossa vida, todas as vezes que nós priorizamos a presença de Deus na nossa vida, em cada área da nossa vida, a bênção do Senhor vem sobre nós. Amém ou não amém? Quando nós colocamos o Senhor como prioridade, quando nós colocamos o Senhor à frente da nossa vida, Ele guerreia as nossas guerras, Ele nos fortalece, Ele nos dá vitória. E foi isso que aconteceu com Josafá. Josafá foi engrandecido pelo Senhor. Só que é interessante, depois você vai ler com muita calma em casa, que eu sei que vocês amam a palavra de Deus. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Ai, que coisa boa. Você vai observar lá que no capítulo 18, Josafá toma uma decisão, pastor Marcos. Uma decisão que faria toda a diferença no reinado dele. Ele decide, a Bíblia diz assim, se aparelhar com Acabe. Ele decide, na verdade, fazer uma aliança com Acabe. Só que Acabe, o rei de Israel, ele era diferente de Josafá.
Acabe não temia ao Senhor. A Bíblia diz que Acabe era um rei mau, um rei que não temia ao Senhor, e não se sabe por que motivo. Josafá, um homem de Deus, um homem que vinha sendo abençoado pelo Senhor, decide fazer uma aliança com Acabe. E aí você chega aqui, nesse capítulo 20, no versículo 1. Veja comigo lá o que diz. Ele começa com uma expressão. E aí você vai entender porque essa expressão aparece aqui nesse versículo 1. Diz assim: e depois disto. Depois disto o que, pastor? Depois dessa aliança que Josafá faz com Acabe. E o que acontece aqui? Você leu comigo, você está me acompanhando. Uma tríplice aliança, irmãos. 3 povos se levantam contra Josafá. Depois que ele faz essa aliança, todo esse povo, imagina 3 povos, irmãos, se levantando contra uma nação. Três povos poderosos na época se levantam contra Josafá. Exatamente após esse momento que ele faz essa aliança. Eu queria começar essa ministração falando um pouquinho sobre isso. Você sabia que às vezes nós enfrentamos batalhas na nossa vida espiritual por causa de alianças erradas que fazemos? Vou repetir. Você sabia que às vezes nós enfrentamos batalhas espirituais em virtude de alianças erradas que fazemos? É o que está acontecendo com Josafá. A Bíblia é clara em dizer que o Senhor o abençoava, o Senhor o fortalecia, e no determinado momento, logo após que ele faz uma aliança com Acabe, que era um homem que não tinha uma aliança com Deus, as batalhas se levantam. Eu lembro que recentemente um irmão fez um contato comigo. Poxa, pastor, está acontecendo algumas coisas na minha vida que não aconteciam. Eu estou meio que sem entender, porque eu sou fiel, que eu tenho servido ao Senhor, eu tenho me dedicado na igreja, eu tenho me doado junto com a minha família, eu tenho servido, eu tenho colocado o coração. E de um tempo para cá algumas coisas têm acontecido. E a gente não é adivinho, irmãos, amém? Nós não somos adivinhos, nós, na verdade, procuramos consultar o coração de Deus. Mas o Espírito Santo revela para nós, amém ou não amém? Porque o Espírito Santo revela para nós as áreas da nossa vida que nós precisamos entender que, na verdade, o inimigo está encontrando uma vantagem na nossa vida. E o Espírito Santo, assim, foi até muito breve, Adeus. O Espírito Santo comunicou assim: olha, fala para ele, você fez alguma aliança recentemente na tua vida? Você fez alguma aliança recentemente? Aí não se surpreenda, irmãos. O irmão falou assim para mim: pastor, nesses últimos meses eu acabei de fazer uma aliança. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Diga amém. Às vezes a gente está enfrentando uma batalha que na verdade não é nossa. Por causa de alianças erradas que às vezes fazemos, algumas batalhas acabam vindo para a nossa conta. Eu quero avançar mais um pouquinho. Eu anotei algo aqui interessante, uma frase que eu aprendi e faz muito sentido para a minha vida. Sempre que o nosso inimigo deseja nos tirar da vontade de Deus, ele procura colocar uma pessoa errada no nosso caminho. Eu vou repetir. Sempre que o inimigo deseja nos tirar do centro da vontade de Deus, ele procura colocar uma pessoa errada no nosso caminho.
E foi exatamente o que aconteceu com esse homem de Deus chamado Josafá. Agora acontece algo interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá um pouquinho atrás, no capítulo 18. Olha o que acontece. Eu quero ler contigo no versículo 29. Olha o que acontece. Acontece algo interessante aqui. Eu vou um pouquinho mais para o lado, que eu quero ler aqui no telão. Josafá decide então pelejar junto com Acabe. Mas no momento da guerra, olha o que Acabe propõe para Josafá. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traje as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Irmãos, aqui, ó, só para você entender aqui. É mais ou menos assim. O Mateus vai entender aí. O Mateus que é militar. Eu sou comandante de um povo. E ali, pastor Marcos é o comandante do outro povo. A minha proposta para ele foi a seguinte: olha, a gente vai entrar nessa batalha, você vai me ajudar, pastor Marcos. Mas eu vou disfarçado, tá? E você não. Você vai com os trajes reais. Você vai com traje de comandante. Mas eu vou disfarçado, entendeu? Irmão, você sabe que o principal objetivo de qualquer exército é capturar quem? É capturar quem? O comandante, o líder. Mas aí Acabe, e a guerra era de Acabe, propõe para Josafá: Josafá, você entra de peito aberto como rei, mas eu vou disfarçado, tá? Que coisa! Sabe o que aconteceu? Passa para frente, versículo 30. Ora, o rei da Síria dera, olha a ordem. Né, Mateus? Quem que a gente vai pegar? Comandante. Dera a ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejarás contra pequeno, não, nem contra grande, mas somente contra o rei. Versículo 31. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou, e o Senhor o socorreu. E Deus os desviou dele. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmão? Eles foram para pegar o rei de Israel e pensaram que Josafá era o rei de Israel. Josafá estava numa guerra errada. Ele estava numa batalha errada. Ele estava ao lado de pessoas erradas. E por causa de um livramento do Senhor, ele não morreu. Deixa eu falar algo para você muito sério, que eu tenho aprendido com o meu apóstolo. Cuidado com as guerras e as lutas que você tem comprado. Cuidado para não comprar uma briga errada no mundo espiritual. Que você não tem nada a ver com a briga. Mas se você estiver envolvido e estiver do lado errado, você pode sofrer as consequências dessa guerra. Fala para o teu irmão com voz de profeta e carinhosamente: cuidado para não comprar brigas erradas. Versículo 32. Vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram o perseguir. Versículo 33, calma. Olha o que o Senhor faz no versículo 33. Então um homem
entesou um arco, mais ou menos assim. Ele pegou assim o arco e jogou a esmo, assim, ó. Porque na época não tinha esses fuzis, essas coisas que tem aqui, não. Na época era arco, flecha, cavalo, lança. Você imagina lá, o guerreiro pegou assim a esmo, assim, ó. É como se um marginal desse desse um tiro pro alto, assim, ó. Pum! Aí o tiro rodava, encontrava o alvo. E atirando ao acaso, feriu quem? Ué, mas o rei não estava disfarçado? Então disse este ao seu cocheiro: vira e leva-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Olha o que Deus faz. Josafá está na briga errada. O parceiro dele de guerra está disfarçado, ou seja, tem guerra que você entra, mas o próprio responsável pela guerra se disfarça e deixa você entrar no lugar dele na luta. Sai do circuito, se disfarça e deixa você de frente, e ele mesmo. Você precisa me ouvir com vidas espirituais, irmão. Mas Deus não brinca. Na batalha espiritual, ninguém consegue se esconder. Diga comigo, na batalha espiritual. Não, mais forte, na batalha espiritual. Ninguém consegue se esconder. É interessante que ele atira ao ermo, solta a flecha a ermo, mas ele encontra um lugar. Onde que ele encontra? Nas juntas da armadura de Acabe. Você imagina, acho que se colocasse um alvo, ele não acertaria tão bem. Mas o mundo espiritual não erra. O mundo espiritual vai exatamente onde tem a brecha. Ele foi lá na brecha certinho e abateu a Acabe. Ninguém consegue se esconder da batalha espiritual. Acabe foi atingido de uma brecha da sua armadura. Sabe, irmãos, às vezes tem pessoas que se levantam contra nós disfarçadamente. Você nem sabe, irmão, mas estão tramando contra você, sabia? Você nem sabe nos bastidores. Agora o bastidor é legal, porque o bastidor agora é zap zap. Agora é praticamente online. Às vezes você nem sabe, mas nos bastidores estão tramando contra você, contra a tua vida. Disfarçadamente, você não está nem percebendo, Alice, mas disfarçadamente estão tramando contra a tua vida. Mas eu, como profeta dessa casa, eu venho declarar que tudo aquilo que está disfarçado, tudo aquilo que está no oculto contra a tua vida, contra a minha vida, contra a vida da igreja, virá à luz. Virá à luz. E todos os inimigos que têm se levantado, irmãos. E pastor, não roga a praga, que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia desse povo, porque olha bem, o Senhor se levanta em favor do seu exército. O Senhor é zeloso com a sua igreja. E aí a gente chega no versículo 2. Eu pedi bastante tempo para eu pregar hoje, tá, irmão? Me dá bastante tempo, tá bom? Porque eu nem comecei a falar sobre as armas de guerra ainda. Mas eu tinha que trazer um contexto. Você está entendendo? Como que o inimigo é sutil, irmão? O inimigo é sutil. A gente precisa
É a oração que eu mais faço, né, pastora? Pergunta a ela. Que o Senhor me dê espírito de sabedoria e revelação. Espírito de sabedoria e revelação. Essa é a oração que nós precisamos fazer nesses dias. O que nós precisamos é ter sabedoria e espírito de revelação, irmão. Você não está no playground, querido. Você não está num parque de diversões, não. Você está no campo de batalha, querido. É a tua vida que está em jogo, é a vida da tua família que está em jogo. O inimigo não brinca de ser diabo. Não. O objetivo dele é bem claro na palavra de Deus, né, pastor Marco? É roubar, matar e destruir. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Aleluia! E no versículo 2 chega a má notícia. E má notícia, eu nunca morei no interior, meus avós eram, né? Dizem, tem um ditado que diz que má notícia chega rápido. Agora chega voando, chega online. Má notícia chega voando. E chega má notícia para Josafá. Aí, ó, tem uma tríplice aliança aí, ó. Tem um grande exército acampado contra a tua vida. Pensou, irmãos? E Josafá, lógico, homem de guerra. Ele tinha uma noção de guerra, Deus. Ele certamente quando viu aquilo, já era. Como é que eu vou enfrentar? Como é que eu vou enfrentar 3 nações contra a minha nação? Aí naturalmente acontece o que, irmãos? Quando o inimigo se levanta contra nós, contra essas batalhas se levantam contra nós, a gente teme ou não teme? A gente tem medo ou não tem, irmãos? A gente teme. A gente teme. É uma reação natural. Mas eu tenho falado tanto desde o início dessas ministrações que o medo é uma reação natural. O problema é o espírito de medo. Porque o medo, além de ser uma reação natural, pode ser um espírito. Que é o espírito de medo. Que é aquele sentimento que nos aprisiona. Esse é o problema, é o medo que nos paralisa, que não nos permite agir, não nos permite reagir. Você está entendendo? Diga amém. Mas com Josafá não foi assim. Josafá teve medo, mas ele toma uma atitude. Qual é a atitude que ele toma? Ele decide buscar o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes você está recebendo má notícia nesses dias, você está até temeroso, está com medo, mas eu tenho a palavra para te dar. Começa a buscar o Senhor. Assim que começou o nosso culto nessa noite, começa a orar, começa a se levantar, para que todo espírito de medo caia por terra. Busca o Senhor. Más notícias, cara. Algumas pessoas têm recebido más notícias, mas eu quero te dizer, se levanta, começa a buscar o Senhor. Não seja paralisado pelas más notícias. Eu quero ler um texto para você, posso? Abra a tua Bíblia em Salmos 112. Versículo 7, eu gosto tanto desse texto, pastora. Ah lá, aí pastor Marco, como é que o Espírito Santo está? Está vendo, pastor Ramilson? Como o Espírito Santo está dirigindo tudo. Não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não tenha medo. 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 Aí a pastora Milce acabou dando um spoiler, que eu acabo comentando as coisas com ela. Eu admiro demais o povo judeu, gente. Demais. Porque não existe nenhum povo que tenha tanta consciência de culto como o povo judeu. O
povo judeu sabe como se achegar a Deus. Ela fez um comentário aqui no ofertório. Quando um judeu vai numa sinagoga, ele já tem em mente assim: eu vou adorar, eu vou prestar um culto. Sabe o que o judeu pensa? Se eu vou prestar um culto, eu tenho que entregar algo para Deus. O judeu já leva com ele o sacrifício. Até falei para um casal agora, antes um pouquinho do culto. Aqui no Ocidente é diferente. As pessoas às vezes vão na igreja para ser abençoados. Você vai ser abençoado, porque o Senhor abençoa. Mas o nosso coração deve ser, quando a gente entra na casa do Senhor: Senhor, o que é que eu vou entregar para Ti hoje? O que é que eu vou sacrificar? O que é que eu vou? Como que eu vou Te adorar nessa noite? O judeu, ele é assim. Por isso, não coincidentemente, é um dos povos mais prósperos do mundo, para não dizer o mais próspero. Eles têm a consciência de culto. Eles, quando entram na igreja: não, eu vou adorar. O que eu tenho que entregar para o Senhor? E aí o Josafá, que era um homem de Deus, ele toma 3 atitudes. Diga comigo, 3 atitudes. Diga comigo, 3 atitudes. O tema da minha palavra hoje: armas para vencer as batalhas. A primeira atitude que ele toma está aí no final do versículo 3, acompanhe comigo. Na parte B, ele diz assim: e apregoou um jejum em toda Judá. Sabe como é que ele começa, Fábio? Sabe como é que ele começa diante dos ataques? Diante das batalhas, ele apregou a um. Ele apregou a um. Ele apregou a um. E por quê? Se você olhar na Bíblia, todos os homens de Deus que estavam enfrentando batalhas, que estavam se colocando na brecha pelo povo de Deus, veja lá, a primeira coisa que eles fazem: apregou a um. Primeira coisa. Pode dar uma olhadinha, irmão. Veja todo o Antigo Testamento. A primeira coisa que eles fazem é pregoar o jejum. Por quê? Jejum na Bíblia aponta para uma atitude de quebrantamento. Eu vou repetir, irmãos, calma. Jejum na Bíblia aponta para uma atitude de quebrantamento. Sabe como é que eles faziam o jejum, irmãos? Se vestiam de pano de saco e colocavam a cara no pó. Sabe o que essa atitude de jejum representava para eles? Um ato de arrependimento e humilhação diante de Deus. O jejum para eles era assim: Senhor, eu confesso os meus pecados, eu falhei, eu pequei, é por isso que eu estou jejuando, para mortificar a minha carne. Eu falhei, eu pequei, Senhor, por isso eu estou jejuando. Ele se humilha, ele se arrepende, ele reconhece. E tem uma notícia muito boa. Teve um outro homem de Deus que fez isso, que foi Davi. Davi havia adulterado e assassinado o marido da esposa. E lá no Salmo 51, versículo 17, diz que quando Davi é confrontado, irmãos, presta atenção, estou falando confrontado, eu não estou falando afrontado, porque o confronto ele te cura. O confronto na palavra ele te cura, o afrontamento, a afronta te acusa. Você não está aqui para ser acusado, você está aqui para ser confrontado pela palavra. Quando a gente é confrontado pela palavra, aí sim vem a cura. Mas quando eu sou confrontado, qual será a minha atitude agora? A minha atitude primeira é me humilhar. É me humilhar, é a primeira arma de guerra, irmão. Guarda aí, guarda aí. Primeira arma de guerra, você está enfrentando batalha? Está enfrentando batalha, os inimigos estão se levantando contra você. Começa a se humilhar, começa a reconhecer onde você errou. Por onde que o inimigo está levando vantagem. No caso de Josafá foi uma aliança errada. Estava indo tudo bem, ele fez uma aliança errada. Ele
abriu uma brecha. O inimigo não pode tocar em você. Mas por que não pode? Porque os anjos estão acampados ao teu redor. Os anjos estão acampados ao teu redor. O inimigo só pode tocar se você abrir uma brecha. Você precisa identificar isso, reconhecer que errou e pedir perdão. Jejum. Guarda essa frase, guarda. Toda ação de Deus na nossa vida começa com uma atitude de quebrantamento. Ontem eu estava aqui na consagração. Consagração é isso aí, é buscar Deus, né? É ser confrontado, não é isso? Amém? Quem estava aqui na consagração? Ontem passou um esmeril aqui. Esmeril. Aí, eu estou ali no esmeril, irmão, porque tem esmeril para todo mundo, irmão. Ah, mas você é pastor? Não, tem que passar esmeril também mesmo. Todo mundo vai para o esmeril, Sérgio. Aí até que uma irmã abençoada falou assim: pastor, o senhor está tão quietinho. Quase que eu falei: eu estou sendo esmirilhado. Deixa eu ser esmirilhado. E Deus começou a... Porque o Senhor esmirilha para nos curar, para nos consertar. Senhor Deus zeloso, irmão. Nós não somos bastardos, não, nós somos filhos. E quem é filho, Deus, pai corrige. O problema é quando o pai não te corrige. Aí você virou bastardo. Ele começa com uma atitude de quebrantamento, ele se arrepende, ele se humilha. Há um coração contrito e um espírito quebrantado. Salmo 51, versículo 17. O Senhor não rejeita, irmão. Se você se quebrantar, cara, se você se humilhar, se você reconhecer: não, aqui eu abri a brecha mesmo. Ah, mas eu sou o rei, eu sou Josafá. Ah, o que vão pensar de mim? Vão pensar nada. O importante é o que Deus vai pensar de mim, queridão. Não o que você vai pensar de mim. Às vezes, não, eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Se eu me quebrantar, o que vão pensar? Vão pensar que você é um homem de Deus. É isso. É isso. É isso. Eu tenho uma... eu não sei se é minha personalidade ou se adquiri como cultura. Toda a palavra, irmãos, que é ministrada na igreja, sabe para quem que eu penso que é? Para mim. Não, essa palavra é para mim, cara. A palavra é para mim. A palavra é para mim. Ih, pastor, está em pecado. Estou não, irmão, fica tranquilo. O altar é santo. Fica tranquilo. Relaxa, pode relaxar. Relaxa. Mas a gente sempre precisa se limpar mais. Se purificar mais. Purificar. Josafá, vem ali. O rei. Jejum. Com todo o povo. Josafá falou: vocês, faz jejum aí, Ricardo, você. Não. Faz o jejum comigo, Ricardo. Porque a guerra não é tua, não. A guerra é nossa. A guerra da igreja é nossa. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos humilhar. Nós. Isaías 58, versículo 6 diz assim. Olha como é que o pessoal coloca rápido o texto. É bom você anotar tudo isso. Isso está indo para o grupo familiar terça-feira. Você vai aproveitar. Não é este o jejum que escolhi? Qual? Que soltes as ligaduras da impiedade. Esse jejum é que Deus escolheu. Soltar as ligaduras da impiedade.
Esse jejum que o Senhor escolheu, soltar as ligaduras da impiedade. O verdadeiro jejum mortifica a nossa carne e libera o mundo espiritual para a ação de Deus na nossa vida. Mas ele não para por aí, né? É o judeu, né? Poder de se humilhar, irmão. Aí ele vai orar. Aí ele vai orar. Versículos 5 e 6, abre aí comigo. A oração é a segunda arma de guerra. Primeiro é o jejum é um estilo de vida. Você pode até ter dias para jejuar, mas o jejum é estilo de vida. Toda hora você vai ter que renunciar a alguma coisa na tua carne. Mortificar a tua carne. Versículos 5 e 6 ele faz: pôs-se Josafá em pé. Agora não, agora é diferente. Antes ele estava humilhado, agora ele se coloca de pé. Porque Deus não fala com pessoas caídas. Deus primeiro te levanta. Te levanta. Aí você começa a falar com ele. Josafá se coloca de pé. Aí, meu irmão. Aí ele vai para a segunda arma de guerra. Ele se coloca de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há ninguém que o possa resistir. Não há nenhum exército, não há nenhum inimigo, não há nenhuma batalha capaz de resistir ao poder de Deus. Através da oração, volta lá, o primeiro versículo. Versículo 5. Josafá se põe de pé. O pastor Amilson pregou aqui no início desse mês sobre uma mulher que vivia encurvada. Lembra dessa palavra? Só olhava para baixo. Quando você ora, presta atenção, irmão, por favor, presta atenção aqui. Quando você ora, você começa a tirar os olhos das circunstâncias terrenais. Teve gente que já entendeu. E começa a colocar os olhos. Senhor. É o que Josafá fez. Ele não falou de inimigo em momento nenhum aí. Ele começou a exaltar o Senhor, o Deus poderoso, o Deus que vence todas as batalhas. É isso que a oração faz com a gente. Sabe por que às vezes a gente murmura tanto? Sabe por que a gente às vezes fica olhando tanto para as circunstâncias? É porque está faltando oração. A oração eleva os nossos olhos, querido. Quando você começa a olhar, a orar, você começa a ver a grandeza do Senhor. Você começa a ver, começa a perceber o poder de Deus na tua vida. Esse é o poder da oração. Abra comigo a tua Bíblia, eu estou terminando. Salmo 121. Versículo 1. Diz assim. Aí, irmãos, eu gosto tanto desse texto. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? O meu socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Onde você está colocando os seus olhos? Onde você está colocando os seus olhos? Será que você não está olhando demais para circunstâncias contrárias?
será que você não está olhando demais para as batalhas, para o inimigo? Eu quero te dar um conselho de Deus, da palavra. Comece a olhar para o alto. Comece a olhar para o alto, comece a olhar para o monte, comece a olhar para o Senhor, é de lá que virá o teu socorro. Você vai começar a perceber que a tua visão vai começar a mudar, porque você está começando a olhar para o lugar certo, para a pessoa certa. Eleva os teus olhos para o monte. A segunda arma de guerra que o Josafá utiliza é a oração, Murilo. A primeira é o jejum. E agora ele fecha e utiliza a terceira arma de guerra. Essa eu gosto muito, Duda. Você vai entender, Duda, por que eu gosto tanto. Versículo 18 do texto que estamos lendo, de 2 Crônicas, capítulo 20. Josafá toma a terceira atitude. Então Josafá se prostrou com seu rosto em terra, e todos os judeus e os moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor próximo versículo. Dispuseram-se os levitas. Dispuseram-se quem? Hein, Duda? Quem que se dispôs? Quem que se dispôs? Cadê o pessoal do Ministério de Música? Levanta a mão assim. Cadê o pessoal do Ministério de Música? Quem que se dispôs? Quem que se dispôs? Quem que se dispôs? Dos filhos dos coatitas. Os nomes feios demais, né? E dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Sobremaneira. Estou falando que o povo judeu conhece. Eles começaram a adorar, cara. Eles já tinham vencido a batalha? Tinham vencido, irmão? Não. Tinham vencido não, estavam em guerra. A guerra estava ali a todo vapor. Aí eles decidem tomar uma atitude. Ao invés de murmurar, eles adoram. Aí, se tem algo que atrai a presença de Deus, a gente fala tanto para os músicos, é a adoração, querido. A adoração atrai. Pastor Ezequiel, apóstolo, contou recentemente, né? Chegou em casa assim, sentiu assim, um ambiente meio... Aí ele pegou o rádio e botou uma adoração. O ambiente que ele percebeu pesado foi ficando leve. Foi ficando leve, foi ficando leve, foi ficando suave, foi ficando um ambiente bom. É porque, pastor, porque a adoração atrai, ó, a adoração atrai a presença do Espírito Santo. A adoração, ela atrai a presença de Deus. Esse povo conhecia. Ele começa a adorar. Por quê? Enquanto a adoração atrai a presença de Deus, a murmuração afasta a presença de Deus. O povo de Israel tinha sido liberto do Egito, tinha recebido provisão dos céus, comida do céu, maná do céu. Lá no deserto, hein? Eles estavam no deserto e recebiam maná do céu. É melhor estar no deserto, na presença de Deus, do que nos palácios, fora da presença dele. Porque se você estiver no deserto, debaixo de uma direção de Deus, ele vai, te sustentar lá, Mas aí o povo o que faz? Eu estou aqui no deserto. E começaram a murmurar. Ficaram lá 40 anos, andando em círculos. E toda aquela geração morreu no deserto. O mesmo Deus que tirou, o mesmo Deus que proveu,
permitiu que aquele povo ficasse todo no deserto. Sabe por quê? Porque murmuraram. A adoração, ela vai mudar a tua circunstância. Preste atenção no que eu estou falando, eu vou repetir até. Ah, pastor, tu não sabe qual é a batalha que eu estou vivendo. Começa a adorar. Começa a adorar. Começa a levantar o altar de adoração lá na tua casa. Começa a levantar o altar de adoração lá nos teus negócios. Começa a levantar um altar de adoração em favor da tua família. Começa a levantar um altar de adoração pela igreja. E você vai ver o que vai acontecer. Vai acontecer que o Senhor vai se manifestar. Nosso inimigo fará de tudo para a gente murmurar diante das circunstâncias contrárias. Mas quando Josafá decidiu adorar, sabe o que acontece, irmão? Você não vai acreditar. Abra lá comigo, eu quero fechar com esse versículo do Ministério de Música. Versículo 15. Acontece algo. Versículo 15 diz assim: Deus responde. Presta atenção aqui em mim, não tem problema não. Eu sou mais bonito que eles, olha aqui para mim. Quando eles jejuaram, doutora Érica, começaram a orar e a adorar. Presta atenção aqui em mim, ó. Deus responde. Presta atenção em mim aqui. Sabe por que às vezes Deus não está te respondendo? Está prestando atenção aqui em mim? Porque Ele está esperando você se quebrantar. Está esperando a tua oração. Está esperando uma atitude de adoração. O Senhor responde, irmão. O Senhor responde, o Senhor responde. Ele ouve e responde. Ele ouve e responde. E aí Ele responde, Luiz, e diz: dai ouvidos, todo o povo de Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o homem que fez uma aliança errada, mas se quebrantou, orou e adorou. Ao que vos diz o Senhor, não temais. Diga comigo, não temais. Diga comigo, não temais. Ele começou com medo, Ingrid. Agora a palavra é: não temais. Nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é, mas eu fico viajando. Para mim a peleja era dele. Foi ele que arrumou o problema. Para mim a peleja era dele. Mas quando ele toma uma atitude diante do Senhor, aí Deus, não, agora não. Aí você fez a desculpa, tá, irmão? Tá gravando aí? Vou falar. Você fez a caquinha. O problema é teu, mas como você se quebrantou, como você orou, como você adorou, agora a batalha é minha. É o que vai acontecer contigo. Se você tomar uma atitude diante de Deus nessa noite, o Senhor vai assumir essa tua batalha. Você pode aplaudir o Senhor? Versículo 22 e 23, é muita Bíblia para você. Hoje você está lendo tanta Bíblia. Meu Deus, eu nunca li tanta Bíblia no culto. Calma, versículo 22 e 23. Aí como é que Deus resolve, irmão? Interessante. Ele assume a guerra. Mas você acredita que o povo não precisou lutar? Esse aqui é o serviço completo. Ele assumiu a guerra, mas o povo mesmo não precisou lutar, veja. Tendo eles começado a cantar, olha gente, e cantar e dar louvores, pois o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá. E foram? Fica de pé no seu lugar. Nem lutar precisaram. Nem lutar precisaram. Meu Deus,
nem lutar eles precisaram. O Senhor entrou na guerra e venceu para eles. Josafá começou mal, mas terminou bem, cara. Terminou muito bem. Fez aliança com a pessoa certa. Fez aliança com o Senhor. E aí o Senhor, agora é comigo, agora o assunto é comigo. Olha aí, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Olha, quem sabe, fecha os seus olhos, baixa essas luzes. Nós vamos orar, baixa essas luzes. Quem sabe você chegou aqui enfrentando uma batalha. Uma batalha. Às vezes de uma guerra que nem era tua. E você ouviu a palavra te mostra que você precisa tomar uma atitude, irmãos. A vitória está liberada sobre a tua vida. A vitória está liberada sobre a minha vida. Nós precisamos apenas tomar uma atitude nessa noite. Na verdade, nós precisamos tomar 3 atitudes. Nós precisamos tomar posse de 3 armas de guerra nessa noite. Eu quero orar com você. O Ministério de Música vai me ajudar, porque nós vamos orar aqui. Nós vamos orar aqui especificamente, aqui específico hoje, para quem está enfrentando algumas batalhas. Esse altar aqui está liberado. Nós vamos orar com pessoas que estão enfrentando algumas batalhas, mas que na verdade vieram aqui hoje e entenderam que tem na verdade toda a possibilidade. Isso meu filho, pode vir aqui na frente. Tem todo o poder liberado nesse lugar para que você possa vencer essa batalha. Esse é o lugar apropriado hoje. Pastor Marcos, esse é o lugar apropriado hoje. É o altar, porque o altar é lugar de despojamento. Se eu pudesse, eu já estava ali. Se eu pudesse, eu já estava aqui. Porque se você está enfrentando batalhas, eu quero te convidar, sai do seu lugar agora, fecha os olhos. A igreja, a intercessão está orando. Ministério de intercessão levanta um clamor. Esse é o momento de decisão. É isso aí que você está fazendo. É isso que você está fazendo. Hoje é um dia de decisão. O Espírito Santo comunicava isso para mim, Pastor Marcos. Hoje seria um dia de decisão, dia de definição. Nós estamos debaixo de uma palavra, Ministério de Música. Esse ano é o ano das definições. Orar com você. Hoje é uma noite muito importante. Nós estamos finalizando essa série de palavras. Porque o Espírito Santo deixou o melhor para o final. Hoje você precisa tomar um posicionamento, irmãos. Preste atenção. Feche os seus olhos. Não se preocupa não. Não se preocupa com as pessoas não. Se preocupa com a tua vida. Se preocupa com a tua vida, se preocupa com os céus. Essa é uma noite muito importante. É uma noite de posicionamento. Eu quero te convidar carinhosamente, se essa palavra foi para você. Se você tem enfrentado batalhas nesses dias, saia do seu lugar agora. Eu quero orar com você aqui no altar. Nós vamos ministrar. Isso, saia do seu lugar. Nós vamos ministrar sobre a tua vida. Essa é uma noite que nós precisamos nos quebrantar, igreja. Essa é uma noite que nós precisamos nos quebrantar. Chorem os sacerdotes. Chorem os levitas. Chorem os líderes. Chorem o povo. Esse é o momento da gente se rasgar. Labachoriana, lamacheira e cantará, lamacheira e cantará. Isso encontra um lugar aqui no altar. Você que precisa se quebrantar, você vai se quebrantar nessa noite. Labachoriana, lamacheira e cantará, lamacheira e cantará. Isso, essa noite. É nessa noite que a gente vai se quebrantar. A gente precisa chorar. A gente precisa se humilhar mais. A gente precisa se humilhar mais.
Josafá não disse assim: o problema é Acabe. O problema no início pode ter sido Acabe, mas o problema era Josafá. Foi ele que fez a aliança errada. O problema sou eu. Não terceirize responsabilidade. Saia do seu lugar. O problema é contigo. O problema não é com teu filho. O problema não é com teu patrão. O problema não é com teu sócio. Saia do seu lugar. O problema é contigo. Eu quero pedir para os pastores e os diáconos que ministrem sobre as vidas. Eu quero os pastores e os diáconos que ministrem sobre as vidas. Eu não gostaria que nenhuma pessoa ficasse sozinha. Presta atenção, porque diáconos, líderes, presta bastante atenção. Porque a Bíblia diz que todo o povo se juntou, se humilhou, orou e adorou. Presta atenção aqui, irmãos, por favor, abaixa só um pouquinho. Eu já falei isso aqui, presta atenção, isso, fica com os olhos fechados, irmãos. Agora não é hora nem de olhar para mim, agora é hora de você ouvir. Eu já citei aqui que quando a gente passa mal, assim era antigamente. Alguns médicos passavam uma injeção chamada Bezetacil. E às vezes eu chegava com uma dor no braço, uma dor de cabeça. Mas ele era claro, presta atenção, ele era claro em dizer: olha, você vai ter que abaixar um pouquinho a sua calça, porque eu vou aplicar essa injeção aí onde você está pensando, nas suas nádegas. A gente precisa entender, olha, líderes, entenda uma coisa, líderes, ouçam, líderes. Às vezes a gente precisa tomar injeção no lugar do outro. Entenda, às vezes a gente precisa tomar injeção no lugar do outro para que todo o corpo seja curado. Ai, que lindo isso, que lindo isso. Agora sim, agora a gente vai levantar uma adoração. Agora a gente vai, porque eles estão aqui, eles estão quebrantados. O Ministério de Música vai me ajudar, porque há um espírito de quebrantamento aqui. Há uma atitude de humilhação. É isso, chorem os sacerdotes, chorem os levitas, chorem todo o povo. Eu vejo o Senhor começando a mudar. Isso, preste atenção no que eu estou falando. Eu vejo o Senhor começando a mudar circunstâncias. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Isso. Teu nome engrandecer. Aleluia. Ai, isso, chore aos pés do Senhor. Sobre nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Meu Deus, está acontecendo algo muito lindo aqui. Tem pessoas chorando. Pessoas se humilhando, irmão. Se humilhando. Submeta-se
sob a poderosa mão de Deus. Humilhe-se sob a potente mão do Senhor. E Ele a seu tempo te exaltará. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os humilhados, porque verão ao Senhor. Continue ministrando, líderes. Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Eu gostaria também de estar de joelhos, mas eu preciso ministrar sobre algumas vidas. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Aqui está a tua igreja. Numa posição que parece tão pequena, mas aos teus olhos é uma posição muito grande. A posição de humilhação. A posição, Senhor, de reconhecermos os nossos pecados, as nossas falhas, reconhecemos as nossas debilidades. A tua palavra diz que há um espírito quebrantado o Senhor jamais rejeitará. Senhor, receba agora. Receba, Senhor Deus, esse posicionamento dos teus filhos nessa noite. Esse posicionamento de humilhação. Tem pessoas chorando, queridos. É isso, a gente precisa chorar mais. Não chorar das nossas mazelas, mas chorar aos pés do Senhor. Senhor, nós oramos para que o Senhor comece a ouvir a oração dos teus filhos nessa noite. Que o Senhor comece a ouvir a oração dos teus filhos nessa noite. Eu oro a Ti, Senhor, para que, Senhor Deus e Pai, toda murmuração dos lábios esteja caindo por terra agora em nome de Jesus. O Senhor colocou nos nossos lábios palavras de louvor, de adoração. Pare de olhar para as circunstâncias. Comece a olhar para o alto. Salmo 121, versículo 1. Elevo os meus olhos para o alto, que é de onde vem o meu socorro. Para de olhar para baixo. Para de olhar para as circunstâncias contrárias. Comece a adorar o teu Deus. Se você tem feito essa oração sincera nessa noite, eu quero declarar que o Senhor está assumindo agora essa tua guerra. Eu quero declarar que o Senhor está assumindo agora essa batalha. Essa batalha que você vê que é insuperável aos seus olhos, mas Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu quero declarar que você não vai precisar lutar. Ele está assumindo as tuas batalhas nessa noite. Isso glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Fale em línguas estranhas. Se você fala em línguas, começa a glorificar o Senhor. Você não tem só problema para apresentar para Deus, não. Você tem a tua adoração. Você tem o teu louvor. Levante uma adoração ao Senhor. Fique de pé, levantando as suas mãos assim em adoração. Aproveite esse momento para você adorar, olha. Humilhar diante do teu altar.
culto lindo. Que culto lindo. Ai, que culto lindo. O Senhor está te dando as armas hoje. De graça. Você não vai precisar pagar nada, Roberto. A arma do jejum. Primeira grande arma poderosa que Josafá utiliza. A arma da oração. E a arma da adoração. Que você possa tomar posse dessas armas, Sérgio. A arma do jejum. A arma da oração. A arma da adoração. Nada poderá te impedir. Você vai sair daqui muito armado nessa noite. Não com armas físicas, mas com armas espirituais, que são poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas. Você pode voltar ao seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Estamos chegando ao final dessa reunião. Aleluia. Aleluia. Fala para esse abençoado aí que está do teu lado. Campeão, agora você está armado, você vai vencer. Agora você vai vencer. Agora você vai vencer. Agora você vai vencer em nome de Jesus. Quero lembrar você que na próxima terça-feira nós estaremos reunidos como igreja nos grupos familiares. Com certeza tem um pertinho da sua casa. E se você mora muito longe, também temos o grupo online. São as nossas reuniões de estudo bíblico. Quinta-feira já é setembro. Amanhã já é setembro? É? Então amanhã já é setembro, irmão. Quase chegando a primavera. Na quinta-feira nós começaremos a Quintas em Chamas da Resposta. Presta atenção. Quintas em Chamas da Resposta. Para aqueles que estão buscando uma resposta dos céus em oração. Pastora Milson vai abrir de novo, hein, pastora? Está sempre abrindo essas campanhas, hein? Pastora Milson vai abrir essa próxima quinta-feira. Chega mais cedo os homens para estarem comigo lá na reunião de homens que oram. Às 19 horas aqui em cima. E às 19 horas as mulheres que oram aqui embaixo. E no próximo domingo, irmãos, nós já teremos a nossa Santa Ceia do Senhor. Nosso culto de comunhão, nosso culto de família. Traga a sua família, traga alguém contigo. E se você tiver a possibilidade, esteja também lá no culto de Santa Ceia na Cidade do Leão, na nossa igreja sede, a partir das 10 da manhã. O nosso culto aqui será a partir das 19 horas. Amém, queridos? E não sai correndo não, tá? Tem uma cantina te esperando ali, ó, do lado esquerdo. Tem algumas cadeiras, algum lugar para você sentar, poder ter um tempo de comunhão com o seu irmão, em nome de Jesus. Amém? Quero saber quantos foram abençoados nessa noite. Ai, fica com a tua mão direita assim levantada então. Isso aí. Para que declaremos juntos graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o Senhor te abençoe muitíssimo.